Olá, amigos. Eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês e trazer uma mensagem para viver melhor dentro de uma série de mensagens que nós estamos produzindo com o único intuito de te abençoar a tua vida e a gente poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Está aqui um tema para hoje, na mensagem para viver melhor, sobre o olhar longe. Olhar longe é uma coisa que tem hora que é quase impossível. Eu quero compartilhar um pensamento na tarde de hoje, ou no dia de hoje, referente a João Batista. João Batista, quando envia alguns dos seus discípulos para interrogar Jesus acerca da sua obra, da sua missão aqui na terra. Então, em Lucas capítulo 7, versículo 18 em diante, nós encontramos assim: os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ela relata um momento de crise na vida de João Batista, pois ele estava preso porque denunciou o pecado, e agora, com toda essa situação, ele vem preparando o caminho para Jesus, ou preparando os corações para que as pessoas recebessem Jesus naquele período e o período que seguiria depois. Mas ele se vê numa situação tão difícil que ele manda os discípulos perguntarem se Jesus era ele mesmo o enviado de Deus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, ou deveriam esperar outro. E Jesus, naturalmente, como resposta, primeiramente, ele libertou muitas pessoas de diversos males, inclusive curando muitas enfermidades, muitos de enfermidades, deixando limpos, leprosos. Muitos males foram tirados das pessoas perante os discípulos. E a resposta que Jesus envia para João é essa: diga para João que os leprosos são limpos, são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então nós olhamos aqui, João preparando um caminho, pregando o arrependimento, e Jesus realizando as obras no mesmo período. Mas ele se viu numa situação tão difícil que ficou dificultoso ele olhar mais além. E com isso ele manda os discípulos dele fazerem aquela interrogação para Jesus, e eles vêm com a resposta. Então vamos considerar aqui os seguintes pensamentos. João estava numa situação difícil, é claro.
Então João, embora estivesse abatido, ele não havia de considerar-se abandonado, porque ainda tinha discípulos ao seu alcance. Nós vemos que ele envia discípulos para falar com Jesus. Então, ele não estava totalmente abandonado. E Jesus quis mostrar algo além. Além disso, de você ter pessoas do seu lado, ainda existe um poder em minha vida que faz com que pessoas sejam libertas de muitos males. E Jesus já começa a mostrar aqui a obra que ele continuaria fazendo depois da sua morte e ressurreição, através da vida dos seus discípulos, que ele angariaria depois da sua ressurreição, da sua morte expiatória. Quando ele envia o Espírito Santo, outros discípulos dele são levantados para fazerem essas obras. E é você, é eu, sou eu, somos nós quem fomos chamados para realizar as obras de Jesus. Mas vamos aqui nos ater a João. João, ele estava abatido, mas ele ainda tinha discípulos ao seu alcance. No momento do seu maior desânimo, ele fez a coisa mais acertada. O que ele fez? Ele pôs-se em contato com Jesus. Ele enviou pessoas para saberem se Jesus realmente era aquele que ele estava pregando e em quem ele deveria ter esperança. Ele fez a coisa mais acertada. Mais ainda, ele dirigiu a sua pergunta não a terceiros. Ele foi direto para Jesus e perguntou para ele através dos seus discípulos. Outro fato que nós podemos, no pensamento que podemos aqui distinguir também, ou destacar, é que os discípulos de João haviam de se reportar não somente a verdades faladas, mas ao poder do Evangelho visto e comprovado. Eles viram pessoalmente que a verdade estava acontecendo, não porque alguém disse, eles conseguiram enxergar de perto, Jesus mostrou de perto. E com Cristo há também bênçãos para diversas classes e necessidades. Foi isso que eles viram e levaram para João. Então o que nós trazemos dentro desta palavra para você hoje? Preste bem atenção. Sempre que você se encontrar desanimado ou desanimada, não pare. Olhe para frente. Olhe mais longe. Parece impossível obter êxito quando a gente está numa situação difícil. Mas eu te digo, nesse dia, na mensagem para viver melhor, eu digo para você que no momento que você se encontrar desanimado, aqui na palavra de Deus nós encontramos um Deus que nos anima pelo seu Espírito. E esse ânimo é assim, sempre haverá alguém que Deus vai colocar como um anjo para nos servir naquele momento de dificuldade, quando nós cremos na sua palavra. Tá certo? João ainda tinha discípulos ao seu alcance e no desânimo ele enviou esses discípulos até Jesus. Então eu te chamo hoje, se você se encontra desanimado por algum motivo, vai até Jesus, que ele vai dar a resposta com sinais, com prodígios. Ele vai provar que é Senhor na tua vida e na situação em que você vive, ele trará a solução. E quando você for perguntar, não saia indagando aqui ou acolá. Somente creia no Senhor Jesus. Vá direto a Ele. Fale para Jesus a tua dúvida, o teu desânimo, e Ele vai abrir uma porta para você conseguir enxergar mais longe. Os discípulos de João, eles agora não estavam mais somente ouvindo de verdades, eles viram. E é isso que Jesus quer, que você veja a obra que ele fez. Comece a olhar para dentro de si mesmo e perceba que grande obra o Senhor já fez na tua vida. Te deu a vida, tem sustentado esta vida. As dificuldades vêm, mas ele se coloca à disposição para te ajudar a sair dessa dificuldade. Jesus
é a nossa esperança. Jesus é a tua esperança. Então, queridos internautas que estão aí olhando e escutando esta mensagem que vem da parte de Deus, porque está na palavra de Deus, tenha certeza disso. Com Cristo, há também bênçãos para todas as classes de pessoas necessitadas. E para todas as necessidades, Jesus traz a solução. Ainda que não seja como nós queiramos naquele momento, mas Ele sempre prepara um meio para cuidar de nós. Jesus cuida de nós. Jesus é o nosso amigo, Ele é teu amigo. Então entregue-se para Ele e saiba de uma coisa, tua vida sempre será melhor. Não estou dizendo que nunca tereis, você nunca terá dificuldades, nunca terá dissabores na vida, mas saiba de uma coisa, isso só vai servir para te fortalecer mais, para te ajudar a crescer mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com esta palavra, que Jesus te abençoe, nunca desanime. Quando pensar em desanimar, pergunte para Jesus, o que eu faço? E Ele te dará a resposta imediatamente, pois Ele é o teu Senhor. Que Deus te abençoe mais e mais.